dia a todos. Nós estamos aqui mais uma vez, reunidos no domingo, numa reunião pública do Grupo Espírita, Trabalhadores da Última Hora. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Aline, eu vou iniciar a reunião com a abertura, utilizando o livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, psicografado por Chico, pelo espírito de Neio Lúcio. Esse livro, pessoal, é um livro excelente para fazer a abertura do Evangelho no Lar. As mensagens são curtas, simples de serem entendidas, e são bastante atuais até hoje, né? Atuais para os momentos que nós estamos vivendo hoje. Foi muito interessante porque dias que antecedem a abertura, eu sempre pego esse livro para dar uma olhadinha, eu uso outro. E esse foi o meu de escolha para essa semana. E quando eu fui pegar esse livro, eu peguei o livro e falei assim, eu vou abrir no último capítulo. Falei, não vou não, deixa isso para lá, depois eu abro. E quando eu abri, caiu no último capítulo, sem querer. Então, o último capítulo, intitulado, é o número 50, intitulado Em Oração. Na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sideom, o culto do Evangelho na residência de Pedro revestiu-se de justificável melancolia. As atividades do estudo edificante prosseguiram, mas o trabalho de revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus, com visível emotividade. Entretanto, nesta noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Eu gostaria de trazer, a atenção de vocês, que vocês, aliás, trouxessem a atenção de vocês. Sintam-se nesse momento como se todos nós estivéssemos sentados nessa assembleia que Jesus está fazendo parte e sabíamos então que Jesus estava se despedindo. Então é isso que ele vem trazendo aqui, falando desse sentimento melancólico que estava acontecendo ali naquele momento. Intraduzível expectativa pairava no semblante de todos. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas ao término da reunião, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente, com toda a sabedoria de Jesus. Ali, ele suplica aos céus, em oração, com o coração aberto. Gostaria que todos, então, sentissem essa oração de Jesus. E Jesus inicia: Pai, acende a tua luz divina em torno de todos aqueles que te ouvidam a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Para aqueles que não acreditam em ti, ó Deus, continue então os abençoando. Ampara os que se esquecem de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Quão atual isso é hoje? Quão atual isso é hoje nas redes sociais? Às vezes, nós fazemos isso no dia a dia, a gente vai no restaurante, no momento de extrema felicidade, a gente posta ali um prato cheio, sem esquecer, e não é toda hora que é errado, é claro que a gente quer mostrar um pouco da nossa felicidade, mas é cristão, será que é mostrar aquilo ali a todo momento, quando todo mundo postando a sua felicidade a todo momento, sendo que tantas pessoas ali estão com dificuldades? Será que é correto a gente continuar fazendo isso, ostentando essa felicidade? Socorre os que não lembram de agradecer aos benfeitores. O ingrato, socorre o ingrato, Senhor. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidam a obrigação do serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que oculta a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico.
Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caíram, vencidos pelo excesso de conforto material. Eu achei isso tão sublime. Ergue os que caíram pelo excesso de conforto material. Quão perigoso é o excesso de conforto material e aquilo que muitos de nós almejamos continuamente. O tamanho da sabedoria que temos que ter quando somos cobertos e arrodeados de excessos. O como sabemos, temos que aprender a saber utilizar dos bens materiais que somos providos. Jesus aqui pede então a Deus a proteção àqueles que são cobertos de excessos, para que eles não caiam em tentação do uso e do abuso. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que recusam a oportunidade da pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda. Isso aqui também é muito interessante. Trazemos então, vamos trazer também esse pensamento, essa abordagem de será que fazemos isso em de pequenas formas? Tudo isso que Jesus está falando, vamos trazer também um pensamento. Será que eu também erro? Não é para se automutilar. Isso aqui é um despertar. Eu faço isso? Como que eu posso, então, sublimar esse modo de viver meu? Acorda, Deus, as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos dignos da compaixão diante dos teus sublimes desígnios. Entre todos, Pai, eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante ao infinito bem. Então aqui Jesus fala, desimportante do que eles fazem, dos erros que cometem. Todos estão fadados à perfeição. É de uma sublimidade essa rogativa de Jesus, porque é desimportante quão errado é a criatura. Ele sabe e tem certeza que um dia, que demore milênios, este ser chegará então ao mesmo patamar de espírito perfeito que ele. E é tão lindo o fato dele rogar a Deus a proteção por esses indivíduos, por nós. Então, a essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos e no alto. A lua radiosa em plenilúnio divino, a lua cheia, ao reluzir, brilhando e iluminando ali a todos, fazendo iniciar seus raios sobre a modesta vivenda de Simão, parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor.
Entretanto, o Pai, de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. Então, pessoal, desimportante do erro que cometemos. Deus, o Criador, sempre vela por nós. Jesus, o governador de nosso planeta, sempre está rogando os nossos espíritos amigos, estão sempre presentes em nossa vida. Desimportante do tamanho do erro que cometemos, desimportante de quem seja, aquele ser que nós consideramos, na nossa ignorância, indigno, foi também criação de Deus, protegido pela pleia de espíritos protetores do nosso Criador. Todos nós estamos sendo velados por Deus. Gostaria de chamar a todos a entrar na casa do coração, elevando o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus, e com a certeza e sabedoria de que estamos todos sendo guardados, protegidos pelo Criador do Universo e guiados pelo Mestre Jesus. Gostaríamos de dar início à nossa reunião de hoje, pedindo que a pleia de espíritos protetores deste lar de caridade ajude-nos a reter e colocar em prática as valiosas lições que aqui aprenderemos hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais. Obrigado a todos que aqui estão presentes. Hoje o nosso evangelho é com a Lu e o livro dos Espíritos é com o Wallace. Bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Vocês não me veem aqui muito, eu já vim semana passada, hoje eu estou aqui de novo. Hoje nós vamos fazer o livro dos Espíritos. E eu vou pedir a vocês que continuem prestando bem atenção em tudo aquilo que nós vamos ler aqui, tudo aquilo que nós vamos aprender aqui hoje. Porque isso é importante demais para a humanidade. Nós já estamos num tempo, gente, que está na hora de, sabe, não só aprender, mas botar em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo. E hoje nós vamos falar aqui no item 3. Que capítulo? Como é que é o nome desse capítulo aqui, gente? Opa, daí, ó. Do livro 3º, as leis morais. Nós estamos falando de leis morais, a lei divina ou natural. Nós estamos no item 3, que vai falar do bem e o mal. E a pergunta de hoje é a 629. E eu vou ler até 632 e depois a gente vai comentar sobre isso. Que definição se pode dar à moral? Lembrando sempre que isso aqui são perguntas que Kardec fez à espiritualidade. Se vocês não conhecem a história de Allan Kardec, depois a gente pode entrar nesses detalhes aí, só procurar que a gente pode informar para vocês. Mas Kardec aproveitou a oportunidade que surgiu na mão dele e entrou dentro. Ele era um cientista e falou, não, eu tenho que, já que a coisa aparece aqui, que a história é das mesas girantes. Mesa girou, eu até entendo. Agora, mesa fazendo pergunta e respondendo, eu não posso aceitar. E ele entrou dentro para poder saber o que era e começou e fez um monte de perguntas, que essas aqui não são só as perguntas. Só o livro dos Espíritos tem 1000 e tantas perguntas. Não são só elas, tem outras 1001 perguntas que estão na Revista Espírita, que ele não incluiu, não foi incluído aqui porque a espiritualidade não quis que isso acontecesse. Então, foi incluído em outras obras. Então, essa é uma pergunta que ele fez. Que definição, essa é mais uma pergunta que ele fez. Que definição se pode dar à moral? E a espiritualidade respondeu a ele o seguinte, ou respondeu para nós, a moral é a regra da boa conduta
e, portanto, da distinção entre o bem e o mal, funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. E aí Kardec perguntou de novo, como se pode distinguir o bem do mal? E a espiritualidade respondeu, o bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E ele perguntou de mais uma. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. E a pergunta 632, ele pergunta, o homem que é sujeito a errar, não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal? E a espiritualidade respondeu, Jesus vos disse, vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganareis. E eu fui lá no Miramês para poder ver o que Miramês tinha para dizer a respeito. Vou começar pelo finalzinho da conversa dele aqui. Ele diz o seguinte, existem dois caminhos que levam a alma para a luz ou para as trevas, o bem e o mal. O bem são as leis naturais que o espírito deve passar a obedecer. E o mal são linhas diversas que a alma procura para sua própria satisfação passageira. A moral é, pois, uma regra áurea de vida no bem. Uma regra áurea de vida no bem, onde o amor é a energia sutil, provinda de Deus que a alimenta. Eu gostaria de lembrar a todos, gente, que a doutrina dos espíritos vem nos trazer meios para que a gente possa entender o que é a vida. E esses dias mesmo a minha irmã me deu uma resposta que eu fui assustado com ela. Ela acredita, porque ela prega mesmo. Você dá um segundo para ela vai pregar na sua cabeça. Ela não acredita em outras vidas, ela só acredita nessa vida. Aí eu já não quis entrar em detalhes com ela, porque eu tenho certeza que ela vai falar para mim que ou você vive bem e vai para o céu, ou você comete seus erros, seus pecados, e vai para o inferno. Aí eu pergunto a todos nós aqui, será que nós estamos prontos para ir para o céu? Basta que você consulte a sua mente, o seu coração, a maneira como você age, a maneira com que você atua na vida, e você vai descobrir isso. Porque nós estamos bem próximos do inferno, mais próximo do inferno do que do céu. Então é onde a doutrina dos espíritos entra nos ensinando que não é bem assim. Primeiro que não existe o céu nem o inferno, existe. Mas não existe um lugar específico, céu, e um lugar específico, inferno. Não, inferno a gente já vive ele aqui, ué. Naturalmente, quando a gente quer uma coisa, não consegue. Quando a gente espera alguma coisa de alguma situação ou de alguém, a coisa não vem, e você vive aquele... Ou quando você mesmo faz alguma coisa e depois fica se cobrando porque não deveria ter feito. Não era esse o caminho. Não devia ter falado o que falei, não devia ter agido como agi. E aí começa aquele inferno te corroendo por dentro. E agora, o que eu faço? Volto lá, peço desculpas, volto lá, conserto, vou, não vou. Isso é um inferno, gente. Pelo amor de Deus, isso é inferno. Ninguém aguenta isso, não. Agora, o céu é quando você vai exatamente lá, faz o que você tem que fazer, e por pior que as coisas não se destrinchem ali na sua frente, naquele momento, você está com a consciência tranquila, falando, eu fiz o que tinha que ter feito e fiz bem feito. Isso é o céu. E a tranquilidade de consciência. E aí Miramês coloca aqui pra gente. Ó. A moral é uma regra de bem proceder e torna-se uma sequência de valores onde o homem encontra a paz de consciência. Todo o Evangelho de Jesus fundamenta-se na educação dos seres humanos. Portanto, é uma escola de moralidade divina. Para a criatura humana que começa a se educar dentro da regra moral do Evangelho, a sua vida vai mudando, pela transformação que se opera no seu íntimo, e a consequência é a transformação do seu comportamento exterior.
A honestidade não se baseia somente em uma virtude. Ela passa a ser o conjunto de qualidades onde se vê os valores intercambiarem para a maior segurança da criatura. Não há neste mundo outro código moral mais perfeito que o Evangelho de Jesus, porque ele não apenas ensinou os bons costumes à humanidade, ele viveu o que dispôs para os filhos da terra. Então, eu costumo brincar, sempre eu falo com o pessoal que a vida é uma partida de futebol. Do time de lá é o time do bem, o time de cá é o time do mal. E você está na torcida. Para quem você está torcendo? Porque se você estiver torcendo para o time do mal, eles estão fazendo gol para lá. Mas se você estiver torcendo para o time do bem também, eles estão ganhando todas. Eles ganham todas e vão ganhar sempre. E no final do campeonato, eles vão ser os campeões. Então é você que vai decidir para que lado que você vai jogar. Porque qualquer lado que você resolver jogar, você vai ter companheiros para te auxiliar. E aí é você que tem que parar e pensar. E eu ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso, tenho falado muito sobre isso aqui. Essa época que nós estamos vivendo agora, que a minha geração está indo embora. Eu fico assustado, às vezes, quando uma menina me pergunta, como me fez uma pergunta há poucos dias atrás, a respeito de um músico que da minha época, eu tenho certeza que todo mundo conhece. Ela não sabe nem quem é. Aí eu fui olhar para ela assim, falei, gente, essa menina é uma geração completamente diferente da minha. A minha já está passando, quer dizer, eu estou indo ali. E eu estou vivendo uma geração que foi dos meus pais, que me ensinaram de maneiras, eu lembro dos beliscões que a mamãe me dava, se você não se comportar direito, nós vamos ali na casa de fulano, se você não se comportar direito, você vai me pagar. E eu fazia o melhor que eu podia. Em alguns pontos, menino é menino, né, cara? Você se perde, aí vem aquele beliscãozinho, não falei pra você. Fala, ai, gente, você tem que ficar quietinho assim, aguentar. Errei em algum lugar. Eu já não ensinei meus filhos dessa maneira. E já estou caindo numa geração onde meus filhos não vão ensinar do jeito que eu ensinei para eles, nem muito menos do jeito que a minha mãe me ensinou. Isso aí já ficou para trás. Como diz a outra lá da comédia, isso já não me pertence mais. Não nos pertence mais. Quer dizer, eu estou passando. E a geração continua, e as gerações que chegam continuam da mesma forma, fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Sabe, porque é da criança, da evolução, do adulto e tal, mas a gente está aqui para exatamente trazer para eles aquilo que a gente já vem aprendendo. Para que eles possam parar e olhar e pensar, não é bem do meu jeito, mas também não é do jeito dele, eu não quero fazer do jeito dele. Mas do jeito que eu ensinei, que basicamente, né, falando do bem, né, ensinando o melhor que eu posso moralmente e para o bem, ele vai juntar a educação dele, o jeito dele, e vai fazer a coisa funcionar para lá. E a coisa vai funcionar, mas sempre para melhora. Então nós estamos numa época em que já não funciona mais como funcionava na época dos nossos pais. Hoje funciona tecnologicamente falando rapidinho. É Robin Hood, como diz o meu amigo. Sabe? Checou lá no Google, é desse jeito, você vai lá e faz. E ainda assim a gente tem que trazer um bocado dessas regras morais que a gente aprendeu e que vai ensinar os nossos filhos, porque eles também vão aprender no tempo deles. Porque muitas das coisas erradas que eu já fiz na minha vida, eu não faço mais hoje, eu não tenho condições de fazer, eu não me sinto bem fazendo. E hoje eu olho para trás, eu não vou perder tempo com o negócio de arrependimento, porque já passou, e eu tenho que cuidar de melhorar para o futuro. Se ficou dívida lá atrás, eu resolvo depois. Agora é acertar. Manter o pensamento correto, ver o que tem que ser feito e não fazer bobagens, como foi feita a pergunta aqui. Será que às vezes a gente age mal, pensando que está fazendo bem? Age. Age sim. Dou um grande exemplo para vocês. Às vezes uma pessoa chega para vocês extremamente upset, nervosa, injuriada por uma situação qualquer. E vai começar a falar com você. Você vai entrar em debate com ela? É bobagem. Deixa ela falar. O que ela quer falar. É o que ela quer soltar o que está deixando ela irritada. E você simplesmente, né, baborreda, batendo cabecinha e tal, e aceita. Numa boa. Deixa ela fazer, deixa ela desabafar. Depois que ela desabafar, tudo bem, passou. Espere o seu momento que ela vai voltar novamente para comentar sobre o assunto. Ah, aquele dia assim, assado. Agora é a hora de você falar. Pois é.
Senta, falar nisso, senta aqui, vamos conversar uma coisa, vamos bater um papo aqui. Aí você pode expor para ela. Você fez isso, você falou disso. O que foi que aconteceu? Aconteceu isso. Aí ela vai te falar numa boa. Aí você vai mostrar para ela com tranquilidade onde foi que ela errou. Porque todos nós erramos. O tempo todo. O tempo todo a gente erra, sabe? Pensando que está acertando. Na pior para piorar mais as coisas. A gente pensa que está acertando. Aí a hora que alguém vai colocar com carinho, naquele momento em que ela está ouvindo, porque antes ela estava falando. Agora ela vai te ouvir. Aí você pode colocar com carinho para ela. Então, se você entra num debate com ela pensando que você está ajudando, você não está ajudando. Você está atrapalhando. Porque o que ela quer é isso, ela quer briga, ela quer confusão, ela quer falar e quer que você responda de lá para cá e vira aquele bate-boca, ninguém chega a lugar algum. Então é muito importante saber o momento de ajudar, como ajudar, sabe? Com que palavras, com que atos a gente vai fazer, qual a situação, a melhor situação, porque às vezes a melhor situação não é naquele momento. Outra coisa, às vezes você faz muita coisa por uma pessoa no auxílio dela e a coisa não desembola, não anda. Eu sempre comento isso com a minha turma, principalmente minha turma aqui de estudo, já falei isso, Lu aqui é minha testemunha disso. Final da história, você fez, falou, tentou, ajudou de todas as maneiras que você pôde e não resolveu? Então faz um pacotinho nas suas preces, faz um pacotinho bonitinho, entrega para Jesus. Fala, Jesus, está aqui, ó. Fiz tudo o que eu pude fazer na minha cabeça. Se tiver mais alguma coisa que queira que eu faça, é só me mostrar. Se o senhor me mostrar, eu vou lá e faço. Eu estou pronto para fazer. Mas não resolveu o problema. Então está aqui, agora é com você, não é comigo mais. Entrega para Jesus e pode ter certeza que vai resolver. Vai se resolver para lá. De uma maneira ou de outra vai se resolver. E na maioria das vezes você vai ver a coisa resolvida. Ou ela vai chegar para você e te falar, ou você vai ver a situação resolvida na sua frente, alguma coisa vai te mostrar. Falar aí, ó, o que você fez foi muito bom. Foi positivo e ajudou e resolveu o problema. Então, isso é o bem e o mal trabalhando. Isso é a regra, isso são regras de conduta para que a gente possa aprender a trabalhar o nosso eu e ir nos melhorando e colocando em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo. Perguntas? Não, mas fica todo mundo olhando a minha cara, qualquer cara que está entendendo tudo, tá bom. Então tá bom, vamos continuar aqui, hein? A hora que vocês quiserem fazer qualquer pergunta aí, só levantar o dedo aí que a gente fala. Miramês colocou aqui de uma maneira muito linda essa explicação sobre a moral, e eu gostei demais, aí coloquei aqui, ó. Marquei umas coisas aqui. Aí ele fala logo na frente, que ele fala assim, ó. O Cristo uniu teoria e prática, sem alterar. Que ele falou que agora mesmo, né, que Jesus, ele viveu o que dispôs para os filhos da terra. Aí ele fala, o Cristo uniu teoria e prática, sem alterar, nem violentar as condições dos seres humanos. O trabalho de Jesus é paciente. Há milhares de anos que as suas mãos operam em plena função de normas elevadas, fazendo os homens entenderem que somente o amor salva, e as divisões desse amor, como sendo alta moral, é para não agredir seu rebanho na aquisição de procedimentos elevados. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. São palavras de Jesus. Então é uma coisa que eu acho que nos ajuda muito nesse momento, que a doutrina dos Espíritos vem nos explicar e nos ajudar a entender para que a pressa. O mais importante é ter consciência de que esse é o caminho. O caminho é ter calma, paz, tentar ser pacífico e mostrar essa pacificidade para os outros, para que eles também entrem na mesma paz. Para que você está tão agitado, tão nervoso por causa disso aqui? Ah, mas não é porque não é. Ah, mas não aconteceu. É porque não era para acontecer, ué. Se fosse para acontecer, tinha acontecido bonitinho assim, ó, pum, pum, pum. Então, encaixava, qual quebra-cabeça? Não encaixou, porque essa peça não cabe aqui. Porque Jesus não foi um ser criado assim. Ah, Deus imaginou que ia criar um sujeito que é para poder ficar, ser um modelo para todo mundo, vou criar Jesus. Não, não foi não. Jesus foi criado igual a nós. Nada no universo divino é diferente, porque senão seria injusto, e Deus é justo. Soberanamente justo. Não seria justiça? Por que criou Jesus daquele jeito e não me criou melhor? Eu não faria isso, mas alguém poderia dizer isso tranquilamente. Por que fez Jesus daquela maneira e não fez a mim? Por que eu não sou como Jesus? Então, Jesus trabalhou a evolução dele e continua trabalhando até hoje. Está aqui falando aqui, e essa é a realidade.
E nós somos exatamente o reflexo de todo esse trabalho, o retrato de todo esse trabalho que Jesus fez. A gente vai melhorando aos poucos, nós somos os alunos de Jesus. Fala. O que remete à lição de abertura. No final ele fala isso, né? Eu falei, todos nós estamos fadados Yep. à perfeição. Perfeição. Queira você ou não. Você vai chegar lá. Se você não for nessa encarnação, você vai nas próximas. Você pensar que um dia você pode ser um Cristo. Né? E se... Na espora. ué. Entendeu? Então, todos nós estamos nesse caminho. Então, calma, gente. Vamos devagar. A primeira coisa que a gente precisa saber é pensar com clareza o que é que a gente quer realmente. O que a gente quer vai me beneficiar? Vai. E vai beneficiar os outros à minha volta? Então, uma coisa que a gente aprendeu aqui na doutrina dos Espíritos, que é a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E eu sempre falo aqui, pessoal, o problema do amar a Deus sobre todas as coisas está simplesmente na palavra sobre. Amar a Deus, todo mundo ama, porque nós somos filhos dele, nós somos criaturas dele, nós somos criados por ele. A gente tem por ele esse amor que a gente tem pela mãe, pelo pai, a gente tem por Deus. Todos nós temos, está inato em nós. O problema é amar ele sobre todas as coisas. Aí é complicado. Porque sempre tem aquele carrinho, tem aquele trabalho, tem aquele fulano, tem aquele beltrano, tem aquela namorada, tem não sei o quê. Tem um monte de coisa que a gente ama demais, esquece de Deus e aí embrenha nessa loucura e se perde. Não, amar a Deus é sobre todas as coisas. Deus tem que estar presente em todo momento das nossas vidas, do início até o fim da história. Seja a situação que for. Primeiro Deus. Meu Deus, por que eu estou passando isso? Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, me mostra o caminho. Meu Deus, me ajuda. Sempre prece, né? Que é o que a doutrina nos ensina, que é o melhor... como é que a gente fala isso? Magnetismo, né? É exatamente esse contato que nós temos com a divindade e nos colocarmos à disposição para poder receber da divindade uma informação qualquer. Como é que vocês fazem isso? Em prece. É sempre em prece. Então, a prece ela é imprescindível. A gente tem que aprender a fazer uma prece, sabe? E uma das coisas que eu gostei muito aqui, estudando com a turma aqui, principalmente fazendo o primeiro curso da Luciana aqui, é exatamente que ela mesmo passou por isso comigo. Ver eles fazendo prece. Aqui, ó, a abertura e a prece é sua. Sempre a gente fazia isso, né? Porque aí você vê na hora que a pessoa vai fazer a prece, ela fica aquele trem, com medo, com vergonha danada. No finalzinho do curso, está todo mundo fazendo prece, é uma beleza, assim, soltando tranquilo. Isso é importante. Então, se você não tem essa comunicação com Deus, começa a treinar, começa a se educar. Fala, meu Deus, estou aqui. Faz igual o Zé, né? Estou aqui, eu sou o Zé. Vim te ver. Entendeu? Mas faça com coração. Se entregue realmente a Jesus, a Deus, através de Jesus. Jesus é o caminho. Para que as informações cheguem, te acalmem e você perceber como é que essa peça não encaixa aqui, qual que é a peça, e com calma você vai procurando que ela vai se encaixar. Tudo se encaixa na vida. Tá? Então, Jesus é o cara que trabalha isso até hoje. Nós temos uma confiança enorme em nós, que é exatamente o que ela falou. Nós estamos caminhando para a plenitude, para a luz. Nós vamos brilhar um dia. Que a gente já brilha hoje, basta querer brilhar. Basta você querer levantar de manhã irradiando felicidade, alegria, mesmo que a vida não esteja lá essas coisas, mas você está bem. Eu estou bem. Não importa o que acontecer, eu estou bem. Todo mundo à sua volta vai perceber isso. Pode ter certeza disso. Porque isso é espiritual, isso sai de dentro da gente. Então, tudo que sai de dentro de cada um de nós vai perceber o que está saindo de dentro de você. Alegria, calma, tranquilidade, paz, confiança em Deus. Entendeu? Então, Jesus tem essa confiança enorme em nós. E a primeira coisa primeiro passo nosso é exatamente isso, confiar em Jesus. Ele não nos abandona, que ela falou isso aqui na abertura. Não nos abandona em momento algum. Nenhum momento da vida. Perguntas? Levantou a mão, você vai fazer pergunta. Brincadeira. Alguém tem alguma pergunta? Oh, meu Deus, vamos lá, né? Vamos continuar com a mesa aqui. Aí mesa fala assim: o homem honesto, pela sua própria disposição, já encontra caminhos que atrai por sintonia com o bem comum. A moral se enriquece na vida de uma pessoa quando esta, em tudo o que faz de bom, pensa sempre no bem-estar da coletividade, quando nunca se separa dos seus irmãos em caminho e sabe que o próximo é a sua extensão na vida. Essa é a proclamação do amor na extensão infinita em que ele mostra pela fraternidade universal. Que eu comecei a falar e não terminei, agora foi bom que me chamou a atenção aqui.
Amar a Deus sobre todas as coisas, o problema está em sobre. Amar ao próximo como a si mesmo, o problema está no como a si mesmo. Você, em primeiro lugar, tem que se amar. Senão não tem como você amar o próximo. Não tem como. Você tem que olhar para você e ver quem você é. Quem você realmente é. Suas tendências, a sua violência, agressividade. Eu sou assim. Você pode ver pelo jeito que eu estou falando aqui, você pode ver que eu sou agressivo pra caramba. Agressividade, sabe, paciência, tolerância você tem? Você tem que olhar para você e se conhecer. Você tem que se conhecer. É a primeira pessoa que você tem que conhecer no mundo, é você. E eu costumo colocar aqui para a turma, e se um dia vocês tiverem a oportunidade de parar para pensar sobre isso, vocês vão ver que é real. É um número, nem sei se você poderia dizer que ele é cabalístico, mas é um número divino, que é o 3. Deus, Jesus e eu. Eu sou a pessoa mais importante nesse reino, nesse mundo. Agora, não sou eu, não. Eu sou para mim. Vocês têm que ser para vocês. Todo mundo tem que entender isso. Primeiro Deus, porque Ele é o Criador, a gente não conhece, mas sabe que essa vida foi toda sendo mostrada para nós, que é para nós, para nossa evolução. Nós estamos aqui, não é de graça, nós não estamos aqui simplesmente porque fomos escolhidos lá no chapéu, ou que caiu aqui, não. Nós estamos aqui com uma razão, nós temos razões para estar aqui. Jesus, porque Ele é o caminho. Ele mesmo disse isso para nós. Ele é o caminho, porque não se vai nunca chegar ao Pai se não for através de mim. Jesus, porque Ele é o caminho. E eu, porque sou a pessoa mais importante no universo. A pessoa mais importante no universo sou eu. Porque se eu não estiver bem, a minha mulher não fica bem, o meu filho não fica bem. Eu já reparei isso nele, ele é mais alto do que eu vejo ele me olhar de cima, assim, o tempo todo. Fico o tempo todo me vigiando. Se eu estou bem, se eu estou com raiva, se eu estou nervoso. O tempo todo. Então as pessoas à minha volta não vão estar bem. Então o próximo é o xodó de Deus. É importante quando você pensar em se melhorar, ou em fazer alguma coisa, ou fazer qualquer coisa que seja. Que eu já li isso aqui para nós, agonia mesmo. É isso que eu gostaria que fosse feito comigo, se eu estivesse do outro lado? É muito importante lembrar disso, porque aí antes de você dar uma resposta, ou fazer, ou cometer um ato qualquer, você vai parar e pensar, não, peraí, se fosse comigo eu não ia gostar disso não. Calma, então não faça. Relaxa, espera, porque já que você conseguiu perceber que se você estivesse do outro lado, você não gostaria que aquilo que você está pretendendo fazer pelo outro fosse feito com você, então é melhor não fazer. Espera que vai chegar o momento certo de fazer o que se tem que fazer. De repente você vai acabar fazendo o que você estava pretendendo fazer de uma maneira diferente e vai tudo cair assim, pop, perfeito no lugar, não vai ofender ninguém, não vai agredir ninguém, porque essa é a parte mais importante a Deus. Ter certeza de que o próximo está bem. Inclusive tem uma parte no Evangelho, que eu sou péssimo disso, mas se vocês procurarem, está lá, quem souber aí pode até falar. Onde a pessoa vai fazer uma oferta, e aí ele diz, deixe a sua oferta no altar e vá ter com os seus inimigos, com os seus próximos. Quer dizer que a sua oferta não vale nada. Se você tiver lá atrás alguém que está magoado com você, chateado, aborrecido por causa de uma coisa ou outra, ou nervoso, ou, sabe, se sentindo mal por causa de alguma coisa que você o fez, a sua oferta não vale nada. A melhor oferta que a divindade espera de vocês é você voltar lá e consertar o erro que você fez. Aí a sua oferta passa a ter um valor enorme, aí mesmo que você vá fazê-la. Então é muito importante a gente lembrar disso. Essas são regras morais. A nossa moral começa exatamente aí. Quando a gente começa a entender que nós somos parte do universo, eu sou parte do universo, a parte mais importante do meu universo, assim como vocês. Cada um de vocês. Cada um daqueles que a gente encontra por aí, dia a dia. Cada um daqueles que a gente convive com eles. Nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos são os primeiros com quem a gente aprende essas lições e tenta, de todas as maneiras, colocá-las em prática. Ali, para que você possa ser melhor com os outros lá fora, porque a humanidade é a humanidade, igual eu falei aqui, tá aí vindo a nova geração aí, a nova geração é igualzinho, nós vem atropelando o mundo agora, então, muito rápido, porque é só não vir lá no telefone e ele descobre um jeito de fazer alguma coisa, de agir, de responder e por aí vai.
E somos nós que temos que chegar lá com calma, com carinho, com atenção, com jeito. Calma, gente. Calma. Vamos devagar. É assim, realmente a tecnologia avança as coisas, acelera as coisas, mas também você não pode atropelar o mundo, não. Só porque existe o Google, não. O Google sempre existiu, viu, gente? Eles só colocaram ele no computador depois que criaram o computador, né? Porque o Google sabe de coisas. Vocês conhecem o Brucutu? Alguém que conhece o Brucutu? Você conhece o Brucutu? Brucutu era uma no jornal Estado de Minas, tem uma parte do jornal do Estado de Minas, tem um monte de tirinhas, assim, cada tirinha era sobre uma revista de quadrinho, né, naquela época, e o Brucutu era uma revista de quadrinho daquela época, era um sujeito que tinha o tacape, o carinho dele com a mulher dele era uma tacapada na cabeça dela, pô, a gente ria demais dele. O Roberto Carlos fez uma música pro Brucutu, vocês conhecem ele? Não conhece a música, nunca ouviu o Roberto Carlos cantando o Brucutu, não? Ah, peraí, calma, eles não estão entendendo, não, deixa quieto lá. Você está entendendo? Então, assim, vai lá no Google, vai lá no Google, você procura lá que você vai achar. O Google já existe, no Google tem tudo que existe no mundo, o Google tem. Aí eu costumo falar com o pessoal que o Google já existia, só estava criar o computador. Não criou o computador e jogaram tudo lá dentro. Bom, vai aqui, ó. Agora é só você perguntar que o Google te responde. E somos nós que vamos com calma, com carinho, com jeito, e educando esses nossos filhos, nossos, sabe, sobrinhos, que estão saindo aí pro mundo feitos loucos aí, estão doidos para poder atropelar o mundo. Eu estou trabalhando com uma turma maravilhosa, eu trabalho com uma turma no Ben & Jerry's, só a turminha que está saindo agora pro college. Aí eu fico olhando eles assim, querendo fumar. Mas, ô criatura, por que você está querendo fumar? Um dia eu vi um dos meninos, ele é judeu, inclusive, com um vape na mão. Aí eu falei nada não, como foi o dia que eu tive com ele, eu falei com ele assim, se fosse eu não usava isso não. Aí ele ficou assim, falou, por quê? Eu falei, porque isso é bobagem suas, esse negócio de ficar usando vape, isso vai acabar com a sua saúde. Essa galera agora ficou sabendo negócio de vape, entra todo mundo dentro aí, feito um louco, acha que é mal barato, fica enchendo o pulmão, aquele trem, e soltando aquele fumaceiro por aí, isso é bobeira, pra que você está fazendo isso? Aí eu perguntei pra ele, aí ele ficou assim, eu conversando com ele, numa boa, isso depois, né? Dias depois. Conversando com ele na boa, ele nunca mais mexeu. Hoje ele joga beisebol. Hoje ele é jogador de beisebol. E o menino é gente boa pra caramba. Até a família dele de vez em quando aparece lá e vem me ver, conversa comigo. Não sei se eles sabem dessa história. Eu nunca perguntei isso pra ele, não. Mas eu sei que ele não mexe mais. Então, quer dizer, essa meninada de hoje está saindo agora, eles quer aprender a fumar, quer aprender a beber. Eu falo, rapaz, você não está na escola? Não está estudando, não vai ser um doutor, você vai ser o quê? Ah, eu estou pretendendo fazer isso, pretendendo fazer aquilo. E você está entrando de cachaçada, velho? Isso é a pior coisa. Você toma uma cerveja uma vez ou outra, não tem problema nenhum, não. Agora, isso que vocês estão fazendo aí é besteira. Entendeu? Porque o menino estava desesperado lá, estava indo para o Canadá, e com a turma dele, para ver uma escola lá, e de uma hora para outra a mãe, o pai falou que ia junto. Alugaram um B&B para eles lá e tal. E acharam que estava fazendo um grande negócio. O menino estava desesperado. E agora o que eu faço? Eu falei, qual que é o problema? Ué, mas vamos tomar todas lá, né? Eu falei, vocês vão beber mesmo? Vamos. Eu falei, tá bom. Ué. Então por que você não seja honesto com o seu pai ou com a sua mãe? Não, posso falar com o papai, não. Eu falei, então fala com a mãe. Mas fala. Fala para ela, mãe. Aqui, não tá querendo que vocês fossem com nós, não, porque a gente vai tomar todas lá e papá. Aí ele ficou, você tá doido de falar isso com ela? Mas é a melhor maneira de você resolver a situação. Acredita no que eu estou te falando, vai lá e fala com ela. Aí depois ele falou comigo, falei com o papai. Falei. E aí, o que deu? Aí falou que tá tudo bem, desde que a gente não saia pra rua, não vai dirigir nem nada. Não falei com você? E eles beberam mesmo, porque depois ele mostrou as fotos, mas deitaram e rolaram. Copinho vermelhinho, bota aquele monte de copinho, fica jogando bolinha no copinho, quem acerta o copinho tem que tomar uma. E aí vai. Falei, não, é a meninada de hoje. E somos nós que temos que parar esses meninos devagar. Falei, calma, gente. O mundo não é só cachaçada e bebedeira, não. Entendeu? Vá devagar, porque você não está estudando para ser um doutor. Então você tem que ser um doutor, velho, primeiro. Depois você vai pensar que esse negócio de vícios e essas coisas, você vai ver depois, na sua vida. E assim é dentro da nossa casa. Porque todos nós temos filhos que estão saindo agora e estão crescendo. E isso é a turma de agora. Imagina os que tem menino pequenininho que daqui uns dias vai estar numa outra faixa de vida. Então somos nós que temos que estar bem conosco mesmo. E para estar bem conosco mesmo, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, existe um Deus nessa vida, Criador de tudo. Existe Jesus que é o nosso maior exemplo, o nosso melhor exemplo de vida. E tentar segui-lo.
E eu espero, sinceramente, que tenha trago isso de maneira clara para todos nós, para que a gente possa colocar isso em prática na vida. Porque isso é para ser colocado em prática agora. Porque Jesus tem uma coisa em Jesus que eu não sou... Hoje em dia eu aprendi. Mas antes eu não era muito fã, não. Vocês acabaram de aprender, não acabaram? Pois é, daqui a pouco a prova vai começar a chegar para vocês. Jesus não perde tempo. Entendeu? O exercício é daqui a pouco. Olha lá, se não for aqui dentro da casa espírita ainda agora, vocês vão ter a primeira oportunidade de colocar em prática aquilo que vocês aprenderam aqui hoje. Porque é assim que Jesus é. Porque se você não colocar em prática, é igual o médico. Você vai para o advogado, seja lá quem for, estudou, formou, não colocou em prática, você perde tudo aquilo que você aprendeu. Entendeu? Então coloque em prática com carinho o exercício sobre o bem e o mal. O bem é fazer o bem para nós sem ofender o próximo. Ter certeza que o próximo também está bem. E o mal é o resto, é o que sobra. Tá bom? Bom domingo a todos. Vamos passar para o Evangelho que está com a Lu. Bom dia, gente. Meu nome é Luciana. Então vamos lá, né? Fazer o Evangelho hoje. A gente já começou falando aí da necessidade da gente estar prestando atenção, da necessidade da gente, do final, que vai ser a nossa perfeição, querendo ou não, é lá que a gente vai chegar, é para lá que a gente está caminhando, com o exemplo de Jesus na nossa vida. E aí o Evangelho vem nos mostrar uma das formas com as quais a gente pode chegar lá, porque é o que o Wallace acabou de falar. A gente tem que ir exercitando coisas para nos livrar das nossas vicissitudes, das coisas que nos prendem aqui ainda, das coisas que não nos deixam enxergar, perceber o bem cada vez mais. E uma das maneiras que nós podemos fazer isso é isso aqui desse Evangelho hoje. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Pois é, justamente. Então, né, uma das maneiras... Porque tudo que o Wallace falou, que a Aline falou, tudo bem, a gente, né, vai progredir, a gente vai chegar lá e tudo mais, mas aí a gente para refletir em como que eu posso fazer isso na minha vida, né? Como que é isso no meu dia a dia? Aí o Evangelho vem nos falar, amai os vossos inimigos. E a lição que caiu pra gente é a número 7, é o item 7. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E essa passagem aqui de Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42, diz o seguinte: aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Não sei se alguém aqui viu, que assiste The Chosen. Eu sou apaixonada com aquela série. E essa semana, o que foi uma das coisas que me inspirou a refletir mais nesse evangelho e trazer aqui para vocês, foi o capítulo do The Chosen, onde Jesus está caminhando com os apóstolos. E eu acho aquela série tão bonita porque eu aprendi que eu sou uma pessoa muito visual. Então, vendo tudo aquilo que eu tenho visto nessa série, não tem nem spoiler alert, né? Porque a gente já sabe de tudo que vai acontecer, mesmo nos capítulos que ainda não saíram. História de Jesus e dos apóstolos. Você lê, você, né, imagina, você sente, mas quando você vê uma obra tão bonita, que é como eles colocaram tudo na tela nessa série... E quem aqui não assistiu ou não assiste, eu recomendo muito, porque é isso, traz aquele visual e a gente se emociona demais, porque
tá lá Jesus caminhando com seus apóstolos, indo para Betânia, né? Betânia em português? Para Bethany, lá a região aonde estava sua mãe, Lázaro, Maria e Marta. Eles estavam indo o caminho para lá. E no caminho eles encontraram com esses soldados romanos. E era lei naquela época que se um soldado romano te mandasse carregar as coisas dele, não só as mochilas, mas a armadura, capacete, tudo, você tinha, como judeu, você tinha que carregar. Era lei. Por 1 milha. Então, eles encontraram esse monte de soldados romanos e eles falaram assim, judeus, vem cá, toma aqui. E começa a jogar aquele monte de coisa pesada nas costas deles todos, né? Pega Jesus e joga aquele capacete pesado na cabeça de Jesus. E aí os apóstolos ficam revoltados. Não. Aí ele, pode deixar. E Mateus, que era mais fraquinho, mais frágil, né? Quase caindo com aquele monte de coisa. E eles vão caminhando. E aí eles começam a fazer chacota com as mulheres que estavam lá e brincadeiras de mau gosto. E Jesus ouvindo, né, sem falar nada, e os apóstolos revoltadíssimos. Mas, né, seguindo Jesus na frente. Aí chegou a marca da milha, aonde os soldados falaram, esse é o dia de sorte. Chegou aqui a milha, agora vocês não podem mais ir com a gente, pode devolver as coisas aí pra gente e a gente segue daqui. E aí, né, os apóstolos, de uma vez, sem pensar 2 vezes, já começaram a jogar tudo no chão e Jesus continuou. Com tudo que ele estava carregando, ele continuou. E aí um dos soldados falou, ei, eu falei para você parar. Aí Jesus virou e falou assim, sim, mas eu quero continuar. Não, a gente só pode fazer vocês carregarem essas coisas 1 milha. Mais do que isso seria fugir da lei. Sim, a lei fala que eu só posso carregar isso obrigado por 1 milha. Mas se eu quiser carregar por minha livre e espontânea vontade, eu posso carregar por quanto tempo eu quiser. Vamos, a gente vai continuar até a cidade onde vocês estão indo. A gente vai carregar tudo para vocês. E aí os soldados, a boca deles caiu assim no chão. E os apóstolos também. Eles olharam assim para Jesus, que tá doido? Como assim, né? Não estamos aguentando nem andar. E Jesus só olhou para eles assim e não precisa falar nada. Eles pegaram as coisas de volta, carregaram, e os soldados ficaram constrangidos. Eles não esperavam aquilo. E continuaram caminhando assim, né? Olhando para aquele, que homem é esse? Quem que faz isso? Você só pode 1 milha, mas mais do que... Quem que vai querer ir mais 2 milhas? Carregando esse monte de coisa, eles não conseguiam nem andar direito. E foram. Aí os soldados começaram a ver o sofrimento e falaram assim, não, deixa que isso aqui eu carrego. E foram aliviando para eles, aos poucos, algumas coisas. E aí, chegando, ele falou assim, você não quer que a gente carregue o capacete, pelo menos? Falou para Jesus, né? Só para não confundir, assim, quando a gente chegar lá, quem que são os soldados, né? Aí Jesus falou, se você quiser. Aí ele tirou o capacete de Jesus, eles foram até o final e depois Jesus voltou com os apóstolos na estrada. E ele falou, por que você fez isso, mestre? Eles perguntaram os apóstolos. E ele falou assim, quando alguém faz o mal pra gente, a gente tem que mostrar para eles que a gente não precisa agir da mesma forma. E quando eles mandaram a gente caminhar 1 milha... E a gente caminhou 2, a gente como é que fala? Void, a gente elimina o mal daquilo, porque a gente está fazendo agora uma coisa que a gente quer. Eles estavam forçando a gente a fazer alguma coisa e a gente mostrou que eu posso te servir porque eu quero. Então, maravilhosa a cena, assim, muito, muito tocante, porque, né, a gente lê sobre isso, mas quando você vê aquilo e aquela bondade toca o nosso coração, que para muita gente eu acho que não precisa nem ver, mas para muitos de nós que somos muito visuais, quando você vê aquilo, aquela bondade toca mesmo lá no fundo, fala, gente, como que pode, né? Quanta
sabedoria, porque ninguém naquela época, ninguém tomaria aquela atitude. Foi uma atitude de choque para todos. Inclusive para os apóstolos que já tinham se convertido, que já estavam sentindo, né, o bem, querendo fazer o bem, se tornar mais elevados espiritualmente, nem pela mente deles passou. Eles ficaram esperando uma explicação de Jesus no final, porque eles não entenderam. Então, a gente sabe disso, a gente sabe que o nível de Jesus é muito alto. Todas as lições que Jesus deixou para a gente vão nos tocando de forma diferente, a gente sempre fala isso aqui, dependendo da fase que a gente está, dependendo do nosso nível de crescimento, de entendimento. Cada coisa, cada lição que vai chegando para a gente de uma forma ou de outra, que Jesus nos ensinou através de ações, né? Porque a gente sabe que Jesus não deixou nada escrito. Tudo que foi escrito, que foi trazido para a gente foi através dos apóstolos. Ele não escreveu nada nunca. Então, foi através das suas ações. Quando as ações vão tocando o nosso coração de forma que nos fazem refletir e querer ser melhor, vai ser sempre de forma diferente, de acordo com o nosso nível de compreensão. E esse capítulo fala muito isso. Eu vou ler um pedacinho aqui pra gente ir refletindo junto. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra. O que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Então, o que ele está falando aqui? Que esses preconceitos do mundo, de achar que se alguém me bate eu tenho que bater também, porque senão eu sou covarde, isso fala do quê? Fala da nossa inferioridade espiritual. Fala das regras, e do capítulo fala dos preconceitos que a sociedade impõe pra gente. Se você me bater, eu tenho que te bater também, não posso deixar por isso mesmo. Se você me fez mal, eu tenho que fazer o mal também, porque é justiça. Moisés falou, olho por olho, dente por dente. Porém, o capítulo fala aqui, isso era muito apropriado para o grau de desenvolvimento dos espíritos naquela época. Quando a gente é criança, bem novinha, os nossos pais têm que colocar regras nas coisas que a gente pode e não pode fazer, por vários motivos, de segurança, para ensinar. E não é uma coisa muito elaborada. Não tem como elaborar muito. Não põe a mão no fogo. Vai queimar. Não pode. Não. Não põe. Igual treinando cachorro também, né? Não. Simples. Pode. Eles vão aprendendo já o que pode e o que não pode, mas é tudo muito básico, meio que rústico. Por quê? Porque as crianças não têm capacidade da gente explicar aquilo de uma forma muito elaborada, dependendo da idade, porque elas não vão entender. Passou do sim e do não, para elas já é coisa que não faz muito sentido. Mesma coisa aqui. Na época de Moisés, a gente precisava de uma coisa mais rústica, uma coisa para a gente entender mais. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, por quê? Porque se você tentando ensinar para as pessoas daquela época que não era bom fazer o mal. Como que eu vou ensinar para o outro que não é bom fazer o mal? Porque se você fizer o mal, o outro também pode te fazer pagar com a mesma moeda, tirar o seu olho também da mesma forma que você tirou o olho dele. Isso era para mostrar isso para você não fazer o mal. Não faça o mal.
porque se você fizer, o outro também pode fazer da mesma forma. Quando Jesus veio, nós já estávamos um pouco mais evoluídos espiritualmente. Um pouquinho. Já tínhamos um pouquinho mais de discernimento espiritual. Já tínhamos um pouquinho mais de capacidade de compreender algo um pouquinho mais elaborado. Não faça o mal. Por isso que Jesus fala, eu não estou alterando a lei de Moisés. Eu estou somente trazendo de uma forma que hoje a gente já tem mais condições de entender. Ele não mudou. Não faça o mal, porque olho por olho, dente por dente. Então não faça. Ele vem e fala assim, não faça o mal. Não precisa ser olho por olho, dente por dente, não. Quando alguém faz mal a você, você não precisa fazer o mal ao outro. Mas a mensagem principal continua, não faça o mal. A gente vai evoluindo, a mensagem que vem ao redor vai ficando cada vez mais complexa e cada vez a gente tem condições de pegar mais, de receber mais daquilo. Por que eu não posso fazer o mal ao outro? Jesus nos diz. Porque você tem que amar ao outro como a você mesmo. Então, eu já tenho um pouco mais de capacidade de entender, apesar de que a gente ainda tem dificuldade de agir, 2000 anos depois, mas a gente já consegue compreender e a gente admira tanto que quando a gente assiste um The Chosen, a gente chora quando algumas coisas dessas acontecem. Eu, né? Não sei, mas eu. Por quê? Porque a gente ainda falha. A gente ainda quer fazer o olho por olho, dente por dente. Mas a gente sabe que isso já não nos pertence mais. A gente já sabe que a mensagem de Jesus, que vem tocar mais fundo do que as leis mosaicas, por exemplo, ela faz muito sentido, mas a gente ainda não consegue fazer 100%. E aí a gente sofre, e aí é o inferno que o Wallace falou. A gente fica com aquilo dentro da gente, remoendo, se cobrando, muitas vezes paralisando, impedindo a gente de seguir adiante, de dar um passo para frente, porque eu me sinto tão culpada por não conseguir fazer ainda coisas melhores, que eu já sei que eu deveria estar fazendo, que isso às vezes nos paralisa. Porque daí a gente fica com aquilo, eu sou uma pessoa péssima, eu não deveria, né, eu não mereço, ou o que quer que seja, nos paralisa. Mas é uma questão da gente prestar atenção realmente e querer melhorar. Dar um exemplo para você, eu sempre trago exemplos, mas esse exemplo rapidinho ontem eu estava no carro e é interessante, eu sempre trago exemplos também de carro, porque eu não sei porquê, ainda é uma das coisas que me tira muito do sério, quando as pessoas que estão dirigindo próximo a mim fazem coisas que, no meu ponto de vista, são inadmissíveis. Estávamos ontem no carro, eu, meu filho e minha filha. E tem uma faixa para virar à esquerda, são duas, essa aqui vira à esquerda para quem vai pegar a rampa para Mass Pike para o lado de cá. E essa aqui é para quem vai virar à esquerda, mas vai continuar reto. Eu estava aqui na faixa da esquerda e queria virar para Mass Pike. Essa pessoa que parou aqui do meu lado, primeiro que o stop sign era aqui, a linha da parada era aqui, ele parou o carro todo lá na frente já. Aquilo já vai me dar uma cutucada assim, para quê? Por que a pessoa precisa fazer isso? Mas tudo bem. Respirei fundo e na hora que o sinal abriu, eu vi ele indo e eu dei uma aceleradinha desnecessária para, né? Não tenho orgulho disso, mas fui mais rápido para ele não me cortar. Só que isso quase causou um acidente, lógico, porque a intenção dele já era me cortar. E eu fui achando que eu ia ensinar alguma lei moral para essa pessoa, entrando na frente dela, e aquilo ali quase causou um acidente. Meus filhos, minha filha que está aprendendo a dirigir, né, e meu filho que é super observador, mãe, para que isso? Nossa, é um balde de água fria, né? É um balde de água fria que cai na gente, porque você fica, nossa, que exemplo. E aí eu falei assim, tentando justificar.
é porque ele estava querendo, aí eles, mãe, você tem que ser paciente. Nossa. Aí é aquela, né? Aí eu já falei assim, Lourenço, realmente, isso aqui foi um excelente exercício para minha paciência. E eu não fui muito bem. Assim, minha nota aqui, eu acho que foi meio que perto de 0. E ele falou assim, Eu falei, pois é. Esses exercícios acontecem, aí vai eu, né? Aí eu já fico tentando mudar o foco do que aconteceu para alguma coisa que talvez saia de bom dali. Eu falei, isso aqui é um exercício. Acontece com a gente o tempo inteiro. Com você mesmo aconteceu hoje lá na academia, que você ficou bravo por isso, isso e isso. Qual a nota para o seu exercício de paciência você se dava ali naquela situação ali da academia? Ali? Sei lá, uns 3 ou 4. Pois é, a gente tem esse problema ainda, a gente não consegue tirar nota 10 em todos os nossos exercícios morais. Eles não tiraram muita coisa de boa ali daquela conversa, não. Chegou em casa, contaram pro meu marido que é isso, e eu não tenho orgulho disso. Não tenho orgulho disso. É uma coisa, é aquele instinto que muitas vezes nós temos e que nós que já temos consciência disso, dói muito. Porque como é que eu venho aqui no dia seguinte falar sobre amar os vossos inimigos? Sendo que ontem eu estou ali quase causando um acidente porque eu não queria deixar a pessoa me cortar no trânsito. É uma coisa que nos toca muito fundo. E aí a gente, analisa, mas volta para aquele mesma coisa que o capítulo nos fala. São estágios de crescimento. A evolução são várias etapas diferentes. Eu posso acertar hoje, mas eu posso errar amanhã. O Evangelho do Cristo não é para os perfeitos, né? Sim. Jesus não veio salvar os perfeitos, sim, ele veio para os doentes. Justamente. Então, nós sabemos das nossas falhas, nós sabemos das coisas que ainda são difíceis para a gente lidar. E quando a gente acerta, porque não é toda vez que eu faço isso não, né, gente? Graças a Deus. Antigamente era mais frequente, hoje em dia é bem menos. Acontece de vez em quando, por algum motivo ou outro. Eu já estava um pouquinho estressada, isso junto, e aí você acaba fazendo coisas das quais a gente se arrepende. Não é justificando, não é achando... eu gosto de dar esses exemplos porque eu acho que eles trazem muito esses entendimentos para a nossa realidade. Porque não é porque eu venho aqui no domingo fazer o evangelho que eu sei mais, que eu aplico mais, que eu... Nada disso, é muito pelo contrário. Como Alice falou, provas vão chegando muito para quando a gente tem mais conhecimento. E quando a gente falha na prova e tira um 0 na prova, sabendo que a gente sabia a matéria toda, dói mais. É um 0 mais dolorido ainda. Mas a gente também tira uns 7 aí de vez em quando, né? De vez em quando tem uns 7, uns 8, nas mesmas situações. Ou seja, é um processo. Às vezes eu ainda vou errar, mesmo em coisas que eu já sei que são erradas, que eu tenho consciência que são erradas, que eu já sei fazer melhor em outras situações, mas às vezes, por um motivo ou outro, eu ainda erro naquela mesma prova. Mas quanto mais eu pratico e quanto mais eu acerto, mais longe eu vou ficando daquela época em que eu fazia muito mais errado. Então, é um processo. A gente não pode se culpar. Eu tenho orgulho de estar dividindo aqui com vocês esse exemplo maravilhoso? Não, eu não tenho orgulho. Mas eu acredito que todo mundo aqui tem alguma coisa parecida que pode se relacionar. Eu sabia e mesmo assim eu fiz errado. Qualquer coisa. Porque isso acontece com a gente. Mas é importante, a gente vai fazer perguntas e respostas no final. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode fazer no final. O interessante é a gente estar aprendendo e prestando atenção nesse processo evolutivo. Nesse processo que Jesus nos mostrou o que é certo, ele já consegue fazer o que é certo 100% do tempo, mas eu ainda não. E tudo bem. Mas a gente está caminhando. Tem mais um pedacinho aqui que eu queria ler para vocês.
Ao orgulhoso, então tá, quando ele fala, retribuí o mal com o bem, e disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer, se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que tomar uma vingança, e não compreende, por sua visão, que não pode ultrapassar o presente. Devo, então, tomar ao pé da letra esse preceito? Tampouco quando o outro que manda o arranque o olho, quando for causa de escândalo. Levado ao ensino as suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo que legal, e deixar livre o campo aos maus. Resumindo, o que está sendo dito aqui é que essa passagem que Jesus condenava pagar o mal com o mal e que quando alguém te bate na face direita, você dê também a face esquerda, não é para que a gente se coloque numa posição de abuso. Não é isso. Porque muitas vezes pode acontecer. Se a gente tá se expondo, pode bater na minha face direita e na esquerda também, que eu não ligo. A gente pode estar se colocando numa situação de abuso, e não é isso que Jesus quis dizer. Jesus quis condenar a vingança. Então, a mensagem de Jesus sobre isso, se essas pessoas, esses soldados romanos te mandaram andar 1 milha, ande 2. Eles nem precisavam ter andado as 2 milhas literalmente, mas eu acho que na época de Jesus as coisas precisavam acontecer bem literais. Hoje a gente não precisa ser tão literal. Qual que é a mensagem que Jesus vem nos trazer para os tempos de hoje com relação a isso? Se alguém vai no trânsito e a pessoa te bate no carro, você vai falar, não bate do lado do carro também, do lado de cá? Não, não é isso. Mas é deixar a vingança de lado. Ou seja, o cara me cortou, eu preciso ir lá e acelerar para tentar fazer ele parar com aquela... como que eu vou colocar isso em palavras bonitas? Parar com aquela vicissitude dele, de querer estar na frente, de querer ser mais adiantado. Eu não vou mudar isso nele. E para que eu vou estar me colocando na mesma situação, na mesma posição, me rebaixando igual aquela pessoa para tentar ensinar uma lição? Então, o que a gente poderia ter feito de melhor numa situação dessa? Você está virando, você vê que a pessoa está um espertinho, vai na frente, vai mais rápido, por qualquer motivo que seja. E aí a gente pensa, pode ser que tinha alguém no hospital. A maioria das vezes a gente sabe que, na verdade, não é isso não, A maioria das vezes é porque a pessoa realmente é um espertinho. Mas... eu não sei 100%. Não cabe a mim julgar. O que cabe a mim fazer? Agir melhor. A minha ação tem que ser melhor. Ele quer me cortar? Deixa ele me cortar. Isso vai fazer a menor diferença na minha vida. Isso é o dar a outra face na nossa realidade de hoje. E não querer ir lá fazer a vingança, condenar a vingança. Não preciso retribuir na mesma moeda. Não preciso agir com você de uma maneira não boa, porque você agiu assim comigo. Eu tenho a opção de escolher melhor, de fazer melhor. Eu tenho a opção de fazer melhor. Nós temos consciência, nós estamos aqui no domingo de manhã, querendo aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus, querendo ver como que eu posso colocar esses ensinamentos maravilhosos, tão tocantes na minha vida hoje, para que eu possa crescer, para que eu possa melhorar. Como é muitas vezes intangível quando a gente pensa nessa bondade, nessa maravilha que Jesus trouxe para a gente, um pouquinho daquilo. Porque a realidade é tão diferente que a gente não tem consciência, gente, do que é a bondade divina. A gente não tem nem consciência. Dentro da nossa capacidade, nós temos uma ideia. E aquilo já é para a gente muito.
Já é algo assim que nos faz chorar quando a gente vê esses atos de bondade desse jeito. Mas a gente ainda não consegue agir dessa forma. É uma outra realidade, mas é assim que eu quero ser um dia, não é? Está sendo falado para a gente desde a lição de abertura. Mesmo não querendo, é assim que eu serei um dia. Deus não nos criou para ficar nessa. Deus nos criou para ir crescendo, para melhorar. Às vezes a gente dá uma estacionada, às vezes sim. A gente volta para trás, a gente regride? Não, jamais. Espiritualmente falando, nós nunca regredimos, nós só avançamos, paramos às vezes e avançamos. Mas passo para trás, isso não existe em evolução espiritual. Só para frente, só para frente. E para frente, quem que a gente conhece? O que a gente sabe? O que a gente pode fazer que vai nos permitir chegar lá na frente? É Jesus. É a verdade de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as lições de Jesus, aquele amor que a gente compreendeu e que nos foi trazido através do que os apóstolos deixaram para a gente com 3 anos somente dessa caminhada de Jesus com os apóstolos, 3 anos. E é uma história que perpetua há mais de 2.000 anos. Olha o poder disso. Algo que eu faço numa comunidade pequena, numa região pequena do mundo, com o número de pessoas que foi tocadas comparado com hoje, eram poucas pessoas que foram tocadas por Jesus naquela época. E mesmo assim, a gente tem consciência dessa verdade hoje. Mesmo assim, a gente sabe que é isso que a gente precisa fazer. É a verdade que toca os nossos corações. Por quê? Porque ele veio nos trazer verdades divinas, leis divinas que são imutáveis. Então, que a gente possa refletir sobre esse capítulo. Amai os vossos inimigos. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra, de uma forma que a gente não busque vingança, não busque pagar na mesma moeda, por mais que isso possa ainda nos parecer uma coisa injusta. Porque mais na frente, depois eu aconselho vocês a lerem essa item 7, 7 e 8 do capítulo 12, ele fala um pouco mais para frente, que, inclusive no capítulo The Chosen, no final ele encontra com a mãe dele e fala: eu não entendo por que os meus apóstolos, que já estão numa situação onde eles querem estar comigo, têm tanta dificuldade de entender a verdade divina. Eles querem se colocar numa posição de destaque. Eles querem um ser melhor do que o outro. Querem posição social. Os meus apóstolos que estão comigo 24 horas, que sabem o que é a verdade. Por quê? Porque a realidade nossa é essa ainda. Dentro da nossa capacidade espiritual, essa limitação não permite que a gente enxergue além, uma outra realidade, que é a realidade de Jesus. Mas a gente tem que ter consciência de que existe uma realidade muito maior lá fora. E as coisas que eu possa parecer ainda que está acontecendo comigo, que são injustiças, ou pessoas fazendo injustiça e eu ficando calado e não fazendo nada, a gente tem que olhar, dar um passinho para trás, enxergar a vida espiritual e ver como que eu devo agir tendo essa consciência de que isso aqui é só uma passagem e o que eu fizer aqui que vai ditar como que eu vou estar lá na frente. Então, que a gente possa analisar e refletir sobre esse capítulo. Você tinha uma pergunta mais cedo? Não era uma pergunta, mas eu me coloquei muito no lugar da outra pessoa. Porque eu provoquei a sua ira. Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes provoca a ira. Sim, é verdade. Eu também me coloco no lugar da outra pessoa, mas no sentido assim, às vezes, tu tá tão distraída que tu nem tá prestando atenção, tu te equivoca também, provoca a ira do outro, mas nem sempre foi intencional aquilo. Sim, isso é bom pra gente. Equilíbrio e também pra prestar atenção que às vezes tu tá provocando a ira do outro. Isso é bom para a gente ter consciência. Eu tenho que terminar porque a gente tem que passar para o passe. Isso é bom para a gente ter consciência
Mas a realidade é que a gente só pode prestar atenção na nossa verdade. O que pode ter acontecido com o outro, pode realmente, igual eu falei aqui antes, pode ser que ele estava correndo para o hospital para ver a mãe dele. A gente não sabe. Isso pode nos ajudar para dar uma relaxada e trazer a gente para a realidade. Mas a gente não sabe, a gente só pode agir pelo nosso. Então, a gente vai fazer agora a nossa prece para passarmos para o passe, que possamos fechar, quem quiser, fechar os olhos, se conectar com o Criador. Pai amado, querido Mestre Jesus, agradecemos imensamente pelas palavras e lições trazidas essa manhã. Que cada um de nós possa absorver a sua luz, o seu amor, a sua centelha aqui depositadas nessa manhã de estudo. Que possamos, Pai, refletir e agir cada dia de uma maneira mais iluminada, de acordo com a sua vontade. Que o nosso orgulho possa ser cada vez menor. Que o nosso amor possa ser cada vez maior em nossas ações. Nos proteja, nos guie. Muito obrigada e que assim seja. Agora a gente vai passar para o passe, gente. Eles vão vir chamando as pessoas aqui. Muito obrigada e bom dia.